Olá pessoal, vamos ver nessa aula como passar um número imaginário puro para a forma trigonométrica. Veja aqui, o eixo imaginário é o eixo Y. Nesse eixo estão os números imaginários puros, aqueles que só têm o y. E aqui é o eixo real, é o eixo X. Aqui estão os números reais. Certo? Então, na forma trigonométrica z igual a x mais yi, o x está no eixo real e o yi está no eixo imaginário. Aqui estão os imaginários puros. Veja aqui, se o número é imaginário puro positivo, ele está para cima de zero, o ângulo, o argumento, que corresponde a ele é 90 graus. Se ele é imaginário puro negativo, ele está abaixo de zero. O ângulo que corresponde a ele é 270 graus. Se o número é número real e é positivo, igual por exemplo raiz de 3 sobre 2, ele está à direita de zero. O ângulo que corresponde a ele é 0 graus. Se ele é número real negativo, ele está à esquerda de zero, o ângulo que corresponde a ele é 180 graus. Então veja bem, 0, 90, 180, 270. Tá? Se o número é real, os ângulos são 0 e 180. Se o número é imaginário puro, os ângulos são 90 ou 270. Então está aqui embaixo, ó, número real. O θ é 0 ou o θ é 180 graus. Se ele for imaginário puro, é 90 graus ou 270 graus. Isso aí facilita muito para escrever o número na forma trigonométrica. Veja aí. Como passar... colocar assim, como passar um imaginário puro para a forma trigonométrica. Na prática você faz assim, ó, o afixo do número está sobre o eixo imaginário, o eixo y, te mostrei agora. O módulo é módulo de y, que ele só tem yi. O seu argumento é 90 graus se ele está acima de zero, ou então é 270 graus se ele está abaixo de zero, certo? Então veja bem, veja os exemplos com bastante atenção aí para você ver como é fácil, como é simples. O número z igual a menos 2i, ele é um imaginário puro. Ele é da forma algébrica 0 menos 2i. O x é 0, o y é menos 2. Quanto que é o módulo de menos 2? Então o módulo de z é módulo de menos 2, que é igual a 2. O θ é 270 graus, por quê? Porque menos 2i está abaixo de zero. Não te mostrei na primeira folha? Então o número vai ficar na forma z igual módulo que multiplica cosseno de θ mais seno de θi. É a forma trigonométrica, né? Quem é o módulo? O módulo é 2, porque o módulo é o valor do número sem sinal. Cosseno de 270 mais seno de 270i. Aqui está o número menos 2i, o número imaginário puro menos 2i, escrito na forma trigonométrica. Observe que se você resolve essa expressão, você chega de novo no valor menos 2i, que está na forma algébrica. Por quê? Porque fica z igual a 2, que multiplica. Quanto que é o cosseno de 270? Veja bem, a extremidade do ângulo de 270 está sobre o eixo y, lá embaixo. Então o cosseno, como o cosseno é no eixo x, o cosseno desse valor é zero. E o seno de 270? Está lá na extremidade, embaixo, a extremidade do raio, ou seja, o raio do ciclo trigonométrico é 1, lembra? O seno de 270 está abaixo de zero, então ele é 1 o quê? Negativo, menos 1. Então fica 0 menos 1i. 0 menos 1i é menos 1i. 2 vezes menos 1i dá menos 2i. Não é bacana? E fácil, né? Veja agora um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo está escrito assim, ó. Z igual a i. 1i. Y é 1. Então, esse número escrito na forma algébrica completa fica assim, 0 mais 1i.
o x é 0, todo imaginário puro, o x é 0, certo? O y é 1. Se o y é 1, quanto que é o módulo de 1? É 1 mesmo. E o argumento? O argumento é 90 graus. Por quê? Porque o número mais i está acima de 0. Ele está acima de 0. Acima de 0 é o ângulo de 90 graus. Então, escrito na forma trigonométrica, fica z é igual a 1, que é o módulo, que multiplica cosseno de 90 graus, que é o argumento, mais seno de 90 graus vezes i. Então, o número i, o número imaginário puro i, escrito na forma trigonométrica, é essa forma aqui. O ângulo é 90 graus e o módulo é 1. O que é o módulo? Vamos lembrar? É a distância do afixo do número, ou seja, do ponto que representa o número, o par ordenado, né? Até a origem, é a distância da origem até o ponto. O par ordenado aqui é 0, 1, ó. 0, 1. 0 de x, 1 de y. Então, o par 0, 1, o afixo, está uma unidade de distância da origem 0, 0. Resolvendo essa expressão, volta ao z igual a i. Por quê? 1 que multiplica cosseno de 90. 90 graus está sobre o eixo dos senos. Então, o cosseno dele é 0. E o seno de 90? A extremidade de 90 graus está sobre o eixo dos senos. Está lá na extremidade do raio, ou seja, o raio é 1. Seno de 90 graus é 1, vezes i. 0 mais 1i é 1i. Ou seja, z igual a 1i ou simplesmente z igual a i. Nós já sabemos que aqui existe o 1 multiplicando, né? Que é o valor de y, tá certo? Não é interessante isso aí? Então eu te ensinei nessas duas últimas aulas como passar um número real para a forma trigonométrica e agora nessa aula de hoje como passar um número imaginário puro para a forma trigonométrica. Lembrando que os números reais estão no eixo x, os números imaginários puros, aqueles que o x é 0, estão sobre o eixo y, e os números reais e os números complexos, que não são nem reais e nem imaginários puros, onde eles estão? Eles estão em um dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrantes. Dessa forma, o plano fica completamente preenchido pelos números complexos. Reais no eixo x, imaginários puros no eixo y, e os outros, que não são nem reais nem imaginários puros, estão em um dos quadrantes. Esse aí forma o plano de Argand-Gauss, tá certo? Então, pessoal, no momento é só. Até a próxima e muito obrigado.